Olá, tudo bem com você? Começamos a nossa live. Muito obrigado por você estar aqui. E hoje nós iremos falar de um assunto muito importante para você que precisa de acessibilidade e para você que quer dar acessibilidade. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aqui no nosso encontro semanal, toda terça, batendo um papo. É um papo rápido, de 30, no máximo 40 minutos, que nós sempre falamos sobre diversidade, inclusão e acessibilidade relacionados ao yoga, e aí nós vamos para alguns outros lugares, mas na maioria é dentro desse recorte do yoga. Muito bom! Então, nós podemos começar aí com uma pergunta importante a respeito dessa nossa pauta de hoje, né? Afinal, existe um corpo de yoga? Existe uma mente de yoga? Será que para fazer yoga, será que para o praticante de yoga, para a pessoa que quer praticar yoga, ela tem que ter um determinado corpo? Ou ter uma determinada mente, uma determinada percepção de mundo? Essas são perguntas importantes que o meu trabalho vem respondendo de uma forma muito interessante e que eu quero compartilhar com vocês. Esse é o nosso ponto de partida. Daí para frente, você pega na minha mão e a gente vai junto, tá bom? Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Leandro Pereira, sou professor de yoga e meditação, sou uma pessoa com surdez, eu tenho surdez neurosensorial bilateral, e eu trabalho com pessoas com deficiência, né? Então, o meu yoga, ele é um yoga inclusivo, acessível, voltado para pessoas com deficiência. Deixa eu só aplicar uma mudança aqui. Espera aí. Tá. Só um pouquinho. Senão ele vai ficar desligando aqui. Ele está querendo desligar. Não é para desligar. Não é para desligar. Eu sei lá onde é que está isso aqui. Eu acho que é isso. Bom, vamos embora. Vamos lá. Muito bem, problemas técnicos, mas já está resolvido, né? Ok. Seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda. Eu vou me apresentar, fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa negra, cabelos raspados, né? Uso óculos, tenho uma estatura média, não tenho barba e uso uma camiseta branca. Aí o ambiente que eu estou aqui atrás de mim tem um armário de madeira com algumas ripinhas, né? Um armário ripado de madeira. Tem uma pequena janela acima desse armário e alguns vasos, tem 2 vasos. Do meu lado esquerdo tem uma flâmula pendurada nesse armário, não, nesse móvel atrás de mim está escrito "O amor mora aqui". Então voltamos aí à nossa pergunta. Seja mais uma vez bem-vindo, você que está chegando aí. E a grande pergunta que nós fizemos no início, que vai dar todo o norte para esse bate-papo, é se existe um corpo de yoga, se existe uma mente de yoga. Muito bem. Vamos começar pelo básico. Todo mundo que estuda yoga, todo mundo que decide
se aprofundar no yoga, vai perceber que o yoga não é uma prática física, né? Não é CrossFit! Não é isso, né? Não é um exercício físico, não é ir para academia, envolve mais coisas além disso. E a pessoa acaba se deparando com uma filosofia muito rica e muito antiga, inclusive. O yoga, ele é muito antigo. E nessa filosofia, você tem algo que é chamado, isso eu estou falando do yoga indiano, tá bom? De origem aí indiana. Você tem o que é chamado de passos, de 8 passos, de 8 ramificações, de 8 braços, enfim, né? Do yoga. E existe aí uma sequência, existe um caminho, podemos colocar assim, para o praticante de yoga. Esse caminho, o primeiro deles é um que fala de questões da sua relação consigo mesmo e da sua relação com a sociedade que você está inserida, né? Então, yoga é político também, né? Não pense que yoga é você no seu tapete e faz saudação ao sol. E não é isso. Estamos falando dos yamas e niyamas. Aqui, na legenda não vai aparecer corretamente, mas colocamos dessa forma, que é preceitos com você mesmo e preceitos com a sua sociedade. O primeiro deles, né, e interessante, algo muito importante de se falar. Esses são os primeiros passos. O asana, né, que é a postura, ou a questão do corpo em si, vem só como um terceiro momento desse caminho. Então, eu estou deixando isso mais em evidência para você ver a importância. Então, vamos acompanhando o fio aí. Esse primeiro passo fala sobre não violência, que no yoga é chamado de ahimsa, né? Então, a legenda também não vai colocar aí, mas é algo relacionado a você não ser violento. E aí, se não ser violento, começa de você, claro. Você não pode ser violento com você, não pode ser violento com o próximo, né? E deixando bem claro que violência não é você ser uma pessoa, tipo, oferece a outra face, parte um lado que eu dou a outra. Não é isso. É você ser uma pessoa pacífica, mas que vislumbra, que vai atrás daquilo que é importante para você, né? É que você busque aquilo que é importante, mas através de uma linha não violenta. É importante isso, porque às vezes fala, né, não violência, né? Então, né, acha que você tem que ser uma pessoa que aceita tudo. Não é isso, muito pelo contrário. Inclusive, às vezes, essa omissão é um ato de violência. Você vê um ato, sei lá, um ato de racismo acontecendo, você não faz nada, você está sendo violento também. Tanto quanto a pessoa que está fazendo o ato, né? Então, o que eu quero dizer é que você deve ter essa consciência que ser pacífico, né? Que você ser uma pessoa não violenta não significa se omitir das situações que exijam uma ação. Muito bem. E aí, a gente começa a pensar no corpo, né? Pensando no corpo. Asana, né? Que é a postura de yoga, ela é colocada como algo que deve ser confortável e estável. Né? Então, dentro da definição do que é isso, você tem esses 2 pontos importantes. Deve ser confortável e deve ser estável. Significa também que você não vai sofrer. Né? Não é para sofrer, não é para ficar lá né, sofrendo. Esses dias hoje eu vi, inclusive, um post de um professor super interessante. Cara, e me fugiu o nome dele aqui. Eu vou colocar depois aqui na descrição, que ele fala justamente sobre isso, né? Que ele lida com a situação de um professor falar que a pessoa, o aluno, a aluna, tem que sofrer para fazer yoga. Olha só, né?
E aí ele traz esse questionamento, problematiza isso, né? Será que realmente a pessoa precisa sofrer? Né? E aí tem essa relação com isso que a gente está falando. Pois bem, então se nós sabemos disso, né, e até pegando essa mesma linha de pensamento desse professor, inclusive nós começamos falando sobre isso justamente por causa dessa reflexão que ele traz, e eu quero colocar junto, só me perdoa de eu não saber aqui nesse momento o arroba dele, mas eu vou citar porque é importante, porque esse pensamento que ele traz vem de muito encontro com a questão da acessibilidade da inclusão, então não posso deixar de citá-lo. Pois bem, então se é isso, né? Se o yoga não deve ser violento, se uma postura de yoga não deve ser violento para você, não deve ser violento para o próximo, se uma postura de yoga tem que ser algo confortável e estável, nós temos aí já bons indícios de que a sua aula ela está sendo ou não está sendo acessível para uma pessoa com deficiência ou para uma pessoa com alguma questão neurodiversa, né? Se é uma pessoa neurodiversa. Eu acho que isso já responde muita coisa, né? Pois é. Então, pensamos juntos aqui, né? Eu e você. Como que você vai ser um professor de yoga, uma professora de yoga, que vira para um aluno neurodiverso e fala que ele tem que fazer de tal forma que ele não deve sair da sala de aula virtual, seja lá qual for, que ele deve fazer dessa forma e não daquela forma, porque é assim que o yoga manda. Você, professor, professora, não tem a paciência de repetir para um aluno surdo, que de repente está lá tentando entender a aula e não conseguiu entender aquele comando, ou de repente não conseguiu acompanhar a sala, e você fala, pô, você está atrapalhando a aula. Você acha isso absurdo? Meu Deus, que absurdo. Acontece. Inclusive, já tive relatos de alunos meus que passaram por situações como essa, da professora humilhar essa pessoa em sala de aula, dizendo que ela estava atrapalhando a aula, porque ela não estava conseguindo acompanhar o resto da turma, só que ela era surda. Então, é algo muito revoltante isso, né? Você ter esse tipo de posicionamento dos professores e das professoras de yoga. Então, é esse tipo de reflexão que eu quero trazer aqui para você. Então, respondendo a pergunta, eu acredito que basta você ter um corpo e basta você ter uma mente, né? Você ter uma consciência. E aí, quando eu falo de questão de consciência, é independente do tipo de percepção que você tem, independente como o seu sistema nervoso percebe o mundo. E aí a gente está abrindo para pessoas no espectro autista, pessoas com síndrome de Down. Existe uma consciência, mas a percepção, ela é diferente da sua percepção, talvez. Mas isso não pode ser algo que impeça essa pessoa de estar numa sala de aula, e muito menos ser motivo para que essa pessoa seja humilhada, ou seja colocada em uma situação da qual ela não se sinta acolhida. Então, o que eu quero trazer aqui para você é que é possível acolher essas pessoas, é possível você ter diversidade, é possível você ter acessibilidade e inclusão, você que é professor, você que é professora, e você que é aluno ou aluna, também é possível ter uma aula desse jeito, você só precisa saber pedir. Né? Se o professor, de repente, não teve essa sensibilidade, mas é uma pessoa que está aberta a isso, precisa ser feito esse pedido, né? Ninguém... Eu, por exemplo, sou uma pessoa surda. Às vezes eu vou em alguns locais e eu tenho que falar, olha, eu sou surdo, então eu preciso que você fale olhando para mim. Se você falar virado para algum outro lado, principalmente quando eu vou em médico, às vezes tem máscara, se você fala não olhando para mim, eu não vou conseguir entender o que você fala. E esse pedido muda tudo, né?
para o bem ou para o mal. Geralmente é para o bem, geralmente as pessoas são compreensivas e acabam trazendo essa acessibilidade, né? Aí vem aquele negócio, né? Você tá entendendo mesmo o que eu tô falando? Aí eu falo, não precisa falar mais calma. Não precisa falar alto, não precisa fazer assim com a boca. Fala normal, só olha para mim, né? E tá tudo bem. Né? Então, às vezes, a pessoa quer até fazer demais, né? Mas isso aí é fruto do capacitismo e nós, pessoas com deficiência, temos que saber lidar com isso, né? Boa noite, tudo bom? A senha Roberta está aqui. Boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Muito bem, então, para a gente entender como chegamos até aqui, a primeira pergunta foi se existe um corpo de yoga. A segunda pergunta foi se existe uma mente de yoga. E aí nós trouxemos aqui a fala de um professor. Eu vou colocar aqui na legenda, vou citar ele. Eu acabei não conseguindo me lembrar aqui, anotar. Que ele traz as questões do yoga, que traz a não violência. A não violência, a definição de não violência dentro desses passos, desse caminho do yoga, e traz também a definição do que é uma postura de yoga, que é você estar confortável e estável. E aí o estável você não liga somente ao corpo, e também à mente também, né? Tem uma certa estabilidade. Mas aí o que é estabilidade, né? Depende da percepção da sua mente. Muito bem, então chegamos até aqui e percebemos que a inclusão faz parte disso. Então, para você ser inclusivo, você não pode fazer com que o seu aluno, a sua aluna, se sinta excluído, se sinta não pertencente àquela aula por conta da deficiência. Afinal, essa deficiência da pessoa não a define, mas é uma característica dela. Então, se uma pessoa ela é neurodiversa, ela não vai perceber o mundo, né? Ela não vai perceber a aula, não vai perceber aquilo que acontece da mesma forma que uma pessoa que seja neurotípica, por exemplo, né? Ou de outras pessoas. No fundo, ninguém percebe igual ao outro, mas as pessoas dentro de uma neurodiversidade, essas diferenças acabam sendo mais perceptíveis. Então, você virar para essa pessoa e falar que ela deve fazer isso ou deve fazer aquilo, não respeitar os limites dessa pessoa, fazer com que essa pessoa, por exemplo, neurodiversa, aí vamos colocar uma pessoa que tenha autismo, que esteja no espectro do autismo, tenha que ficar fingindo, mascarando a sua percepção do mundo, né? As características do espectro em que essa pessoa está. Isso é muito doloroso para ela, é muito difícil. Uma das coisas mais difíceis para pessoas que estão no espectro autista, muitas vezes, é fingir que ele não tem, que ela não tem tais necessidades, né? Colocar uma máscara mesmo. Então, se a aula de yoga é um local de acolhimento, isso não deveria acontecer ali. E muitas vezes ela precisa fazer isso, né? Então é isso que eu quero trazer. Uma pessoa com deficiência, eu dei o exemplo da surdez, ela vai ter que perguntar, ela vai talvez não entender, e aí esse professor tem que ter a paciência, tem que entender que alguma coisa está acontecendo. E aí vem uma terceira pergunta muito importante: como você vai saber? Como eu sei? Como eu acolho, então, essas pessoas? A gente começa por algo muito simples, mas eu garanto que é muito eficaz. Perguntando. A pergunta, ela é muito importante numa aula. Quando você começa uma aula, geralmente a maioria dos professores, das professoras de yoga, não dão aula para uma turma muito grande, sei lá, 70, 80, 50 alunos. Geralmente são turmas mais reduzidas. E mesmo em turmas maiores, é possível identificar. Então, faça a pergunta. Se você tem uma turma menor, você pode começar perguntando, se é um aluno que você nunca viu, como ele se sente nesse momento. Ele vai contar, muitas vezes nesse contar, ele pode já trazer uma necessidade que ele tem. Você pode perguntar para esse aluno se, dependendo daquilo que ele fala, se ele precisa de algum tipo de acessibilidade. Então, vou dar um exemplo real que aconteceu comigo, de perguntar para o aluno
Como você está hoje? Como você se sente agora? Aí o aluno trouxe, olha, eu estou bem agora porque eu estou medicado. Eu tenho borderline e eu estou me sentindo bem. Ontem não estava muito bem, hoje estou melhor. Então, a pessoa já traz isso para você. Então, você já sabe, de repente, aquela necessidade. Então, aonde eu quero chegar com isso? Que é importante você conhecer a pessoa que está na sua frente o máximo possível, para que você encontre esse aluno onde ele está, para que você entregue a esse aluno a necessidade que ele tem. Só que para isso você precisa ter empatia, você precisa ter presença, aquilo que a gente vive pedindo para os alunos, né? Esteja presente, esteja no aqui e agora. O professor tem que estar também nesse mesmo lugar, tem que estar presente, tem que estar atento, atenta a esses alunos, essas alunas, esses alunos. Porque se não tiver, essas coisas vão escapar pelos dedos. Isso é a parte mais, digamos, mais leve da situação. Existe também aquela parte que, para mim, é a mais triste, né? Que muitos professores acabam, às vezes, subindo em cima do caixote, né? Achando que ele ali é o representante direto de toda a tradição indiana. Praticamente um neto do Patanjali. Ou Patanjali encarnado em terra, né? Patanjali foi quem traz essa codificação, traz esses ensinamentos de uma forma registrada, né? Por isso que eu fiz essa brincadeira. Pois é, e aí é uma questão aí de ego, né? O seu ego tem que diminuir, tem que descer do caixote, você tem que entender que você está ali servindo alguém. A, a profissão, né? O ato de ensinar, de ser um professor, uma professora, é o ato de servir. Você está servindo alguém. E aí isso tem que ser entendido de uma forma muito profunda, muito delicada. Então, é importante ter essa consciência e não colocar as suas questões, as suas expectativas acima das necessidades do aluno. Eu vou repetir, não coloque as suas expectativas, as suas necessidades acima das necessidades do aluno. Isso é muito importante, porque olha, todo professor de yoga, toda professora de yoga já passou por isso, né? Chega na aula, né? Prepara a aula, né? Vem com caderninho, né? A gente tem um caderninho, né? Quem não, né? Quem nunca, né? Todo mundo tem um caderninho que monta a sua aula, tá? Eu tenho meu caderninho também, levo lá. É importante o caderninho. E aí você chega e percebe que ali, vou colocar uma situação mais limite. Então, uma pessoa grávida. E aí você fala, caramba, e agora, hein? Eu não vou poder fazer aquela postura da cobra, né? A pessoa está grávida, vai com o barrigão no chão, não dá. E aí? A pessoa tem que mudar a aula, né? Quem nunca mudou a sua aula, levanta a mão, né? Se você nunca mudou a sua aula, é preciso reavaliar essa sua inflexibilidade. É muito comum você ajustar a sua aula conforme aquilo que acontece. E é disso que eu estou falando, é ter essa sensibilidade. Então, quando a gente fala de pessoas com deficiência, isso tem que ir além. Tem que ter uma investigação, saber o que aquele aluno necessita. Porque aí a questão da deficiência, por exemplo, traz questões relacionadas à saúde dela também. Há coisas que muitas vezes a pessoa não vai, ou por vergonha, por capacitismo, por algum motivo, conseguir pedir para você. E como você faz isso? Estudando. E não é à toa que eu tenho um curso que eu ensino isso, que eu ensino professores, professoras, a pessoas em formação, né, que está estudando yoga para ser professor, para ser professora, ou que tem interesse, né, em ser mais acessível na sua aula, saber quais são essas necessidades, porque pessoas surdas têm algumas necessidades específicas, pessoas cegas, baixa visão, têm outras, e aí vamos seguindo com outras deficiências, né, sensoriais, físicas, pessoas em cadeiras de rodas, pessoas com baixa mobilidade, até mesmo pessoas sem deficiência, mas que têm uma baixa mobilidade, uma pessoa mais idosa, por exemplo, pessoas com nanismo, pessoas neurodiversas, né? Falamos aí do autismo, síndrome de Down, mas a gente pode também estar lidando com uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que
tem borderline, que tem burnout, por exemplo, está medicada ali. Então, entenda que é necessário estudar, é necessário se interessar pelo seu aluno. Então, se você está lá com o seu aluno que traz essa questão, vai buscar as informações, pergunta para ele, esse aluno não vai se sentir invadido, garanto para você. E se isso acontecer, você fala para ele, olha, essas perguntas, elas são importantes para que eu forneça a melhor acessibilidade para você, para que eu acolha você da melhor forma possível. Eu tenho certeza que essa pessoa não vai achar isso ruim, ele vai entender, falar, não, tudo bem. Porque perguntar por curiosidade realmente é algo desagradável, mas perguntar para fornecer acessibilidade e inclusão, aí não, aí você tem uma razão para isso. Então percebe como é diferente, como não é invasivo você perguntar para uma pessoa que fala que tem baixa visão, se é em um olho só, se são nos dois, qual, se essa baixa visão, qual é a porcentagem, como que é, porque você pode posicionar ela em diferentes locais da sala, e isso vai ser algo muito relevante para ela, e para você também, para sua aula também. É isso que eu quero trazer. Eu acho que a parte mais importante é essa, é você ter empatia, fazer perguntas e estudar. E para estudar, você precisa de uma ajuda. É muito difícil você seguir esse caminho sozinho, é muito difícil você conhecer assuntos dos quais não estão dentro do seu recorte de vida, provavelmente. E para isso, um curso é muito importante, né? Então, por isso que eu trago essa minha formação complementar de yoga, né, de acessibilidade, de inclusão e diversidade no yoga, para que eu traga tudo isso de uma forma mais fácil para você entender as necessidades desses alunos com deficiência, para que você não cometa uma violência contra essa pessoa. Às vezes sem querer, muitas vezes acontece isso também, né, sem querer. E isso é algo que vai trazer uma mudança não só pessoal para você, não vai mudar apenas a sua perspectiva pessoal, você vai ter algo que é muito importante para você como pessoa, mas também para a sua profissão, para aquilo que você escolheu, né? Ou pelo seu hobby, tem gente que de repente gosta de dar aula de yoga, mas tem um outro trabalho, enfim, mas é importante também, porque nós temos 18,6 milhões de pessoas com deficiência aqui no Brasil, é muita gente, e é um mercado muito importante. São consumidores, pessoas com deficiência são pessoas consumidoras, são pessoas que querem estar numa sala de aula, querem fazer yoga. E aí você tem aí um nicho, né? Você tem um mercado que ele cresce. Quando eu falo cresce, não é que aumenta, tem essa questão de aumentar também, né? Os índices, por exemplo, pessoas com surdez, existem já estatísticas que isso vai aumentar muito em alguns anos, né? Até 2025 tem uma previsão aí de bilhões de pessoas por conta de fones de ouvido, enfim, ruído, né? Essa coisa toda que nós vivemos nesse mundo de hoje. Mas o que eu quero dizer é que cada vez mais o mundo está se virando para isso. Então, é um mercado onde tem ainda poucos professores, poucas professoras de yoga que sabem ser inclusivos. E isso é uma baita oportunidade. Empresas, por exemplo, essas empresas que têm mais de 100 funcionários, se eu não me engano, conforme a lei, ela precisa ter uma porcentagem de pessoas com deficiência nessa empresa trabalhando. E aí eles vão querer fazer algum tipo de evento, trazer aquelas questões de saúde, né? Muito professor de yoga já trabalhou com isso, né? Vai num local corporativo para trazer alguma prática nesse sentido de meditação, enfim. E aí você tem as pessoas com deficiência lá, e é uma diferença muito grande, é um diferencial muito grande para a sua carreira, se você conseguir incluir essas pessoas, porque você sabe como acolhê-las. A sua hora-aula fica mais, ela fica mais valorizada, por conta que você é um profissional, vai ser um profissional mais especializado, vai ser um profissional que vai saber da acessibilidade. Então, percebe como isso é importante não só na questão da sociedade, não só para o próximo, mas para você também. É algo que
traz vantagens muito importantes para quem está dando aula e para quem está recebendo a aula e para a sociedade como um todo, né? Então, a gente vai fazer e recapitular rapidinho o que a gente falou. Existe um corpo de yoga, existe uma mente de yoga, e aí nós passamos pelo caminho, né, de não violência, daquilo que o yoga traz, que se não deve ser violento, que se a postura de yoga deve ser estável, se a postura de yoga deve ser confortável. Então, as perguntas já são respondidas, né? Então, a gente sabe que esse corpo, basta ter esse corpo, essa mente, basta ter essa consciência. A percepção que você tem pode ser diferente, pode ser uma pessoa no espectro autista, mas as diferenças precisam ser respeitadas, precisam ser incluídas. Isso não é favor, isso é lei, é uma lei. Então, não é só no âmbito social, político, a gente está falando dos preceitos filosóficos do yoga mesmo, de você não deixar de ver esse primeiro passo importante, que é a não violência. Então, começando dentro dessa ideia, dentro desse caminho, é importante que você não coloque as suas expectativas como professor, como professora, acima das necessidades desse aluno, dessa aluna. E como você vai fazer isso? Primeiro, perguntando para essa pessoa como ela está, como ela se sente, se ela precisa de algum tipo de acessibilidade. Ah, mas e se eu tiver uma aula com 70 alunos? Dá para fazer? Dá. Eu dei aula já, sei lá, com 80 e poucos alunos. Você pode fazer uma pergunta simples. Tem alguém aqui que precisa de algum tipo de acessibilidade? Qualquer acessibilidade, algo que deixe mais fácil a aula para você. Se a pessoa é uma pessoa com deficiência, ela vai saber o que você está falando, ela sabe que ela está falando com você, que você está perguntando algo que é importante para ela, e ela vai se identificar. Então é possível, se você tem uma sala menor, aí já dá para fazer algo mais pessoal, conversar, como você se sente agora. Às vezes, nessa resposta, ela já traz as necessidades, como o exemplo que eu dei da minha aluna, que falou que estava medicada porque ela tem borderline. E aí você já sabe que algumas coisas você pode evitar, outras você pode proporcionar para que aquilo encontre a necessidade dessa pessoa e das demais pessoas também. Então, isso não é só importante para alunos com deficiência, mas para todos, para todas as pessoas. E pensa que, às vezes, mesmo a pessoa sem deficiência pode passar por um período da vida onde ela tem essa necessidade. Ela pode ter, por exemplo, uma cirurgia não, porque ela não poderia estar numa sala de aula, mas, por exemplo, ela está com alguma questão na audição, ou alguma coisa que ela, naquele momento, torceu o tornozelo está um pouquinho dolorido, ela está se recuperando, mas né, já dá para ela voltar na aula. Isso você vai ter que fornecer uma acessibilidade para ela também. Então, o que eu quero dizer para você é que a acessibilidade vai muito além do que uma pessoa numa cadeira de rodas, uma rampa, né? Porque fala em acessibilidade, você já pensa nessas imagens, já vem essas imagens. Não é isso. É você realmente identificar a pessoa que está na sua frente. E aí é onde eu trago a importância do estudo, não só da pergunta, né? Se você faz a pergunta, e aí vem aquela resposta, e você fala, isso é novo para mim. Você precisa estudar. E aí eu trago isso já de uma forma muito vivida, né? Não só teórica, né? Mas vivida. Eu sou uma pessoa com deficiência e aprendi durante essa minha caminhada a criar acessibilidade para as pessoas através de experiências com outras pessoas com deficiência. E isso é muito importante, porque muitas vezes a teoria não se encaixa tão bem na prática. Então, ter esse viés da prática é muito importante, principalmente quando a gente fala de neurodiversidade. Eu falei numa outra live, está aqui, se você quiser procura lá sobre neurodiversidade, você falar que uma pessoa está no espectro e falar que ela tem um nível de suporte 2, não coloca ela dentro de um recorte. Esse nível de suporte 2, eu tenho alunos que são completamente diferentes um do outro, inclusive nas suas necessidades. Então é preciso estudar. E eu trago esse curso para você, eu trago isso aqui para você, essa formação complementar de acessibilidade, onde a gente vai falar sobre esses assuntos e montar aulas
na prática, a gente vai aprender como montar uma aula, uma sequência de aula para uma pessoa surda. Inclusive, para pessoas surdas, tem um método exclusivo criado por mim, que sou uma pessoa surda, para que essa pessoa consiga fazer a aula. Como que eu vou fazer um sequenciamento de aula para uma pessoa que tem uma lesão medular? Como eu vou fazer um sequenciamento de aula para uma pessoa que tem baixa visão ou que é cega? Então, você vai aprender isso na prática, vai aprender a sequenciar, vai aprender a entender quem são essas pessoas, entender que a surdez, ela é plural, não é só surdez profunda, não é só quem fala libras. Então, isso vai trazer algo potencialmente importante para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional também como professor. E aí, se você é estudante, professor, professora de yoga, tá bom? Então é isso, gente. Né? Nós falamos pontos muito importantes. Falamos num apanhado geral, não foi nada muito específico, mas eu tenho certeza que tudo isso que nós conversamos hoje é aquela ponte que te liga para o próximo passo, que não dá para você ir adiante sem ter a consciência disso que eu trouxe aqui hoje. Não dá para você criar o interesse de falar, mas para que eu preciso fazer uma formação complementar em acessibilidade? Eu preciso disso. Para que eu preciso? Então é importante você ter essa consciência para você entender que sim, você precisa. O mercado está caminhando para esse lugar e você vai ficar para trás, né? Você está perdendo aí 18,6 milhões de pessoas consumidoras, de pessoas com deficiência que são consumidores e querem fazer a sua aula, né? E você também ter uma posição, ter uma postura muito importante para a sua sociedade, para o coletivo, para onde você está inserido. Tá bom? Muito obrigado aí a todos que estavam por aqui, o Davi, a Senha, a Roberta, Raul, o Leandro, ó, meu xará aí também, tá bom? Muito obrigado e nós nos vemos na próxima aula. Se você quiser saber mais informações sobre esse curso, né, que eu falei, você pode acessar aqui, eu vou colocar aqui o link em algum local aqui, né, ou você procura na biografia, na bio, você também encontra na bio do Instagram. Se você está vendo no YouTube, vai ter aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link. E o site é o Leandro Pereira Yoga, yoga com Y, leandropereirayoga.com.br, para você saber mais informações sobre esse importantíssimo curso, essa formação complementar de yoga. E olha, é algo que é muito necessário, não só no yoga, mas em muitos outros campos aí da vida e de profissões das quais a acessibilidade, a inclusão e a diversidade precisam estar presentes. Tá bom? Beijo para vocês. Muito obrigado. Terça que vem estamos aqui de novo. Inclusive, se você quiser mandar assuntos, né, alguma coisa que você tem interesse, alguma pergunta, pergunta aqui, fala aqui comigo, manda aqui a sua pergunta, manda aqui a sua sugestão de pauta, né? Lembra que a gente sempre fala sobre diversidade, inclusão e acessibilidade relacionados ao yoga, mas, né, se tiver mais ou menos alguma relação com isso, aí manda aqui a pergunta que a gente traz com muito carinho, com muito amor, tá bom? Qualquer dúvida, estamos por aqui. Lembrando mais uma vez, Leandro Pereira Yoga, yoga.com.br, é lá que você vai ter as informações sobre o nosso curso, que começa agora em novembro, tá? Dia 9, serão 4 sábados de novembro, a partir do dia 9. Se você está vendo esse vídeo depois de novembro, olha no site, olha aqui na biografia, para saber se tem lista de espera aberta para o próximo curso e saber também se já tem datas previstas para a próxima turma, tá bom? Aproveita que essa turma está com um preço bem legal, parcelando em até 12 vezes, sem juros, né? Isso que é legal, né? Você não vai ter que pagar aquela taxa do cartão, então esse parcelamento em 12 vezes vai manter o mesmo preço inicial e tem desconto para pagamento em Pix. Se você pagar com Pix, vai ter um desconto bacana e você consegue
ter um acesso melhor, tá bom? Tem algumas vagas sociais, tá bom? Então, se você aí está passando num momento financeiro, né, algum momento aí que você precisa ter essa empatia para que você consiga seguir em adiante, manda um e-mail para mim, entra lá no site, fala comigo, manda aqui uma mensagem que a gente conversa e a gente vai ver aí direitinho como seguir, como a gente pode fazer isso, tá bom? E outra coisa importante, se você é pessoa com deficiência e tá dando aula de yoga, você quer ser professor de yoga, né? Tá fazendo uma formação, alguma coisa, fala comigo que você vai ter desconto também. Vou colocar aí as pessoas com deficiência como protagonistas, como professores e professoras de yoga também. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Muito obrigado, obrigado.